Galerinha, que saudades que eu tava, hein? Agora eu tava com mais saudade de quem? Meu amigo Zibert, da NVIDIA. Das antigas isso aqui já. E aí, meus consagrados só nos computer, eu sou o Rick Sanchez dos Hardwares e estou aqui ao meu lado com ele, que é o Mordi da NVIDIA, ou mais conhecido também como Alexandre Zibert. Que vocês já conhecem de outras marés aqui, que já pintou aqui no The Hardware Show, esbanjando conhecimento. E hoje a gente tá aqui para falar do que, Ziba? Ray Tracing. Ray Tracing, uau, Dr. Ray Tracing, muito incrível, não é mesmo? Então vocês vão saber o que é essa revolução dos jogos, como que ela funciona, por que ela é melhor do que a rasterização, que é o processo atual, e outros tantos paranauês que a gente tem para falar aqui. É só loucura, então cola junto, que a gente já vai direto ao ponto. Vamos falar o quê? Por que que a gente precisa mudar a técnica de renderização dos jogos? Os jogos tradicionais, atuais, a forma como as imagens deles são geradas é conhecida como rasterização. A ideia é que a gente tem digamos, o cenário virtual do jogo, todo construído com os polígonos e tal, e a gente precisa fazer uma projeção 2D disso para a imagem aparecer na tela. Então, basicamente, você está me dizendo que é tudo uma mentira, que a gente tem o 3D lá dentro, e daí ele joga, vira um negócio 2D, Sim. E a gente é enganado e pensa que está vendo 3D. Exatamente, porque o monitor é 2D, né? Sim. A gente tem só duas dimensões ali, e ali você tem, cada ponto, cada pixel, você tem uma cor, e com isso a gente acaba formando as imagens, mas lógico, é uma representação 2D daquele cenário 3D que existe ali dentro. Desde dos primeiros, utilizam essa técnica, lógico, foi evoluindo, foram acrescentando mais efeitos, para melhorar a qualidade das imagens, mas o processo na essência não mudou. Na essência ainda é o mesmo. Olha, muito legal e muito bonito, mas eu acho que a gente devia fazer uma pausa aqui, porque para falar de um produto muito legal que é Iogurteria Top Term, que tá chegando aqui. Não. É pra gente explicar melhor um pouco então, porque aí você aí entrou em alguns pontos mais avançados, e pro cara não se assustar e não fechar o vídeo, e já deixar o like agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, é claro, dar aquela explicada de Hardware Show de sempre, pra mostrar um pouquinho dessa diferença e também um outro ponto importante que a gente tem que comentar, que é a limitação de renderização com o processo de rasterização e um pouco da expansão que a gente pode ter com o Ray Tracing, dado que ele não limita apenas ao espaço de renderização, mas ele pensa também nos objetos externos do cenário. Então, o que a gente vai trazer aqui para nós? Se não é Lego! Lego patrocina a gente. Uau, olha só esse projeto da escola. Uau, isso não é incrível? Isso não é a Feira de Ciências, a famosa Feira de Ciências. Gente, então esse aqui vai ser o nosso cenário. Essa aqui é umas luzes que a gente trouxe, tá bom? Esse aqui é o joguinho do Lego Batman, que a gente fez uma representação em Lego. E aqui tem um cenário fingido. Então isso aqui, ó. Quem que é esse boneco aqui? Esse boneco é você jogando, tá? Você é a câmera, esse ali é o seu ponto de visão. E aqui a gente tem então o nosso cenário com os bonequinhos tal. Então, exatamente da forma como você tá vendo agora, é como você veria num cenário de rasterização, certo? Exato. Então, aí que no cenário de rasterização, quando você tem fontes de luz de fora, você possivelmente não vai ver, como é o caso dessa luz aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem a parede do cenário aqui, ó, que impede essa luz aqui de chegar até o personagem. Quando a gente tem luzes que estão aqui dentro do nosso cenário, aí sim a gente tem mudança de sombra e de reflexo também, porque os carrinhos refletem ali, E outros tantos elementos que vão ser modificados por conta do funcionamento do jogo realmente, da engine. Então isso aqui é a demo que a gente tem de rasterização. Aí, se a gente quebrar a quarta parede, a gente vai ter então o Ray Tracing. Vamos tentar fazer isso aqui sem quebrar. Uau! E olha só se não ficou o máximo. Agora a gente tem uma nova fonte de luz, que ela não aparece ainda no nosso cenário aqui, certo? Essa luz que está aqui à esquerda, nossa esquerda, sua direita, não aparece no cenário. Porém, ela vai influenciar na iluminação e na forma como você percebe o jogo. Então essa é a vantagem do Ray Tracing, porque ele vai estar realmente renderizando os personagens em 3D e sendo influenciado pelas luzes e elementos de fora, Se a gente tiver então um objeto muito grande que passe na frente dessa sombra aqui atrás, essa placa de vídeo, ela vai passar aqui por trás. Então ela vai criar uma sombra aqui no cenário, olha só. Tá? E numa configuração padrão de rasterização, a gente não teria essa modificação, certo? Seria simplesmente ignorada porque ela está fora do ângulo de visão da câmera. Sim, Então, a grande sacada é você não ficar restrito ao que está aparecendo no ângulo de visão da câmera. O Ray Tracing ele vai funcionar em todo o cenário de jogo.
né? Então você tem todas essas informações que você não veria normalmente, né? E aí que entra, né? Aí sim, além das sombras, né, e das fontes de luz que estão fora, mas também entra a questão dos reflexos, né? E melhorar a qualidade da imagem das sombras e por aí vai, né? Então acho que... E existem até elementos ocultos aqui, ó, que vocês não estão conseguindo ver na câmera, mas, por exemplo, a gente tem um personagem aqui, ó, escondido. E esse personagem vai criar uma sombra projetada aqui, ó, que não necessariamente aparecia antigamente, mas que, por exemplo, em um jogo competitivo isso pode dar alguma vantagem, ao você ver a sombra de um personagem que está por trás. Exato, porque no processo de rasterização, os objetos que estão atrás de outros objetos são simplesmente descartados. Sim. Né? Então ele simplesmente não seria processado, e com isso também não seria processada a sombra dele, entre outras coisas, né? Se fosse uma fonte luminosa, eu simplesmente não projetaria luz também. Então agora a gente vai ver o que? Algumas demonstrações extras aí, para ver se fica ainda mais claro, né? Então, como a gente estava dizendo, uma das grandes aplicações atualmente é o segmento profissional, né? Sim. E a gente até tem essa demo da Disney aqui que dá para ver essa coisa da fonte de iluminação, né? No caso ali eles representaram com o sol, e a forma como isso interage com os objetos no cenário, né? Então, de ter esses rebatimentos, né? E as angulações, né? Vê o caminho do raio, né? E daí ele bate num objeto, isso altera as características daquela luz, aí bate em outro objeto, altera de novo, né? É sempre a mesma luz, a gente vai traçando o caminho de um raio de cada vez. Sim. E como cada rebatimento dele afeta as características, né, as propriedades da luz, até chegar então na câmera que vai determinar a cor do nosso pixel. Sim, o legal é que essa demo aqui deixa bem claro que na verdade é meio que o caminho que o Photon faz para a gente ter a impressão de iluminação e sombra, né? E todos os níveis ali, né? Entre ausência de luz e luz, né? Então, agora, isso tem um pequeno problema, né? Quando você traça, né, uma infinidade de raios ali dentro da cena, isso é um processo muito custoso do ponto de vista de poder de processamento, né? Sim. Então, realmente demora muito. Sim. Né? E esse é um dos problemas que a gente quer atacar, não só com aumento no poder de processamento das máquinas, mas fazer isso de uma forma mais eficiente. Então, o que é feito normalmente? A gente faz o caminho inverso. Né? Então, a gente, em vez de partir da fonte luminosa e sair para todos os lados, a gente parte da câmera e traça o caminho da luz até a fonte luminosa. Então, Sim. com isso, você já elimina, né, todos os raios que não afetam diretamente a imagem. Enquanto na rasterização você está restrito apenas ao espaço que a câmera vê, e inclusive eliminando coisas que estão atrás de outros objetos, com o Ray Tracing você parte do que a câmera vê, mas todo o cenário influencia, né, o comportamento da luz até as fontes luminosas e como isso afeta a cor final do pixel, que é o que a câmera vê. A gente tem um cenário geral, mas não necessariamente esse é o ângulo que, por exemplo, num filme da Pixar vai ser retratado. Eles querem retratar outro ângulo. Então, aí eles vão escolher só o ângulo e os raios que são realmente essenciais para cada frame, né? Para essa composição. Aqui a gente está falando tudo num contexto de uma produção de filme, né? Sim. O filme você autora ele, digamos, uma vez, ele vai ser sempre daquele jeito. Lógico, o que a gente quer, passando para jogos, é você dar o controle livre da câmera para o jogador. Bom, a gente até tem aí uma demo do Star Wars, né? Que foi mostrado mundialmente e o pessoal ficou todo perplexo. Foi desenvolvido por quem? Foi, né, o pessoal da Industries Light Magic, né, que faz os efeitos especiais dos filmes. O pessoal da Epic, né, que faz o Unreal Engine. E a NVIDIA, né, lógico, colaborando ali para fazer o negócio funcionar. E a gente tem, então tem aqui todo esse cenário com os Stormtroopers aqui. Parece um filme, mas na verdade isso aqui sim é gráfico de jogo renderizado em tempo real. O objetivo aqui era principalmente mostrar, né, uma qualidade gráfica cinematográfica. E o legal é justamente isso, né? Que a gente pode ver aqui na Phasma, por exemplo, ali no capacete dela, luzes e outros itens sendo refletidos na armadura dela que não estão no cenário, né? Por exemplo, dá pra ver a porta do elevador sendo refletida na armadura da Phasma e também as costas dos Stormtroopers estão na frente dela, que é o caso do nosso bonequinho ali que estava atrás do Batman, que não dava pra ver de jeito nenhum, seria um caso parecido, né? Que usando as técnicas de rasterização, né, as costas dos objetos são apagadas justamente para você não ter que processar. Sim. Enquanto que aqui elas são preservadas e elas realmente, né, refletem na imagem final. Agora a gente tem aí essa questão que a gente já comentou um pouco aí das dificuldades de renderização, carga de processamento e os efeitos pontuais, né? Como que isso vai ser simplificado? Através de que técnicas? Que é esse o ponto que a gente tem que passar pra galera aí, porque não tem como, né, que nem você comentou outra hora comigo aqui. Às vezes os caras estão usando 4 placas de vídeo Tesla para conseguir renderizar
em tempo real e ainda 24 quadros por segundo, né? Sim. Quais vão ser os efeitos pontuais, então, que a gente vai ter em jogos no futuro próximo aí? Já que talvez não vai ser possível renderizar o cenário inteiro em Ray Tracing, como que a NVIDIA está vendo isso para melhorar e incrementar realmente a qualidade gráfica? Não é algo prático ainda você renderizar toda a cena em Ray Tracing em tempo real. Vai demorar até, vamos supor, a gente ter todo esse desempenho em uma placa de vídeo só, por exemplo. A ideia agora é utilizar o Ray Tracing de formas mais inteligentes, né? Vamos simplificar o que a gente precisa fazer para poder rodar mais rápido, né? E aí que entra a ideia de, em vez de você rodar a cena toda com Ray Tracing, a gente pode usar para alguns efeitos apenas, né? Então, por exemplo, sombras, ou então reflexos, né? Então, assim, usando de forma pontual, a gente reduz bastante a carga de trabalho e aí entram também a, digamos, inteligência na hora de utilizar o recurso, que é, para você ter uma boa qualidade de imagem com o Ray Tracing, você precisa usar dezenas, centenas, às vezes milhares de raios por pixel. Então, assim, é um poder de processamento muito grande necessário. Então, a que ponto chegamos, digamos, né? O que eles querem fazer? É usar apenas um raio por pixel. Então, a imagem gerada ela vai ter bastante ruído, vai ser uma imagem bastante ruim, mas aí você pode aplicar um filtro para eliminar esse ruído. E aí, né, você consegue atingir uma qualidade de imagem bastante próxima, né, do caso ideal, né, que seria com milhões de raios, só que com uma carga de processamento muito menor. E aí isso viabiliza bastante a gente usar isso em tempo real. Mas me conta uma coisa, que raios de filtro é esse? Tem vários tipos. Já é usado, né, para aplicações profissionais, inclusive um filtro de eliminação de ruído baseado em inteligência artificial. Então é uma rede neural que foi treinada, né, mostrando para ela uma imagem com ruído e a mesma imagem sem ruído. E com isso ela foi aprendendo a remover o ruído. Sim. Mas existem outros tipos de filtros também. E aí que entra o que a NVIDIA está desenvolvendo são bibliotecas GameWorks, que são justamente esses filtros de remoção de ruído extremamente otimizados. Então vai ter um filtro de remoção para sombras, outro para ambient occlusion, outro para reflexos, por exemplo. Né? Porque o traçado dos raios em si, para o desenvolvedor, ele é simples. Né? São poucas linhas de código, ele simplesmente pede o raio para a API devolve o resultado dele. Só que aí você fala, eu não quero, né, gastar poder de processamento traçando centenas, milhares de raios por pixel. Então eu peço um raio por pixel e daí eu vou filtrar esse resultado. Então a ideia, o que a NVIDIA quer fazer nesse momento é justamente disponibilizar essas ferramentas para os desenvolvedores. Então, na verdade, para o desenvolvedor não vai mudar muita coisa, porque vai ser facilitado através desse trabalho da NVIDIA, né? E para o jogador também não vai mudar muita coisa, com a exceção de que ele vai ter, às vezes, uma opção a mais no menu para ele poder ativar essa funcionalidade e ter, então, os gráficos incrementados. E aí ele vai poder, de repente, comparar se isso sacrifica muita performance ou não, se isso acrescenta realmente algo em gráficos para ele que compense realmente essa experimentação do Ray Tracing, né? Sim, o bacana de ter, né, é uma opção, né, digamos, a mais dentro da API, né, ou seja, o desenvolvedor ele já está trabalhando com DirectX e ele agora tem uma opção a mais, né, que seria de traçar os raios ali dentro. Então é muito, muito simples, né, em vez de você ter que fazer, digamos assim, um novo engine de renderização para o jogo. Não, você simplesmente pode implementar esses recursos de forma pontual. Então, assim, da mesma forma que você tem lá a qualidade de sombras em low, médio, high e ultra, você pode ter, além desse, uma opção Ray Tracing. Né? Lógico, ali pode ter diversos níveis também, mas é muito fácil para o desenvolvedor implementar junto. Você não precisa criar tudo de novo, você pode adicionar essas opções. E para o jogador a gente está falando o quê? Em nível de performance, talvez numa 1060 ele já vai conseguir utilizar um pouco de Ray Tracing, ou ele vai precisar de uma 1080, como que a NVIDIA está vendo isso, apesar de a gente ainda não ter jogos disponíveis, né, para a gente ter uma noção? Isso a gente não sabe ainda porque depende muito do jogo. Né? A gente viu algumas demos, lógico, tem uns que estavam rodando com 4 Teslas, tem outros que estavam rodando em uma Titan V, mas ainda usando, digamos assim, todos os efeitos. Agora, efeitos pontuais a gente ainda não tem certeza, mas a gente pode imaginar que com as placas atuais você possa, né, ligar e desligar e ver quanto aquilo afeta o desempenho e ver se dá para rodar legal. Sim. Né, com um desempenho bacana. Né? Você não quer
caia, né, para menos do que 30 frames, menos né? do que 30 frames. Você vê lá, né? Depende de quanto desempenho você tem. Você liga e desliga o ajuste, o recurso para ver qual vai ser o impacto no desempenho, mas a ideia ali é, enquanto que esses efeitos, né, isso acho que a gente pode mostrar aqui daquela apresentação da NVIDIA. Bom, a gente tem um exemplo aqui de o chamado Ambient Occlusion, né, a oclusão ambiental, que são essas pequenas sombrinhas na interseção dos objetos. Né, nas frestas, onde encaixa um objeto no outro e por aí vai. E isso, né, da forma como a gente usa hoje nos jogos, é baseado em screen space, ou seja, só a informação que está na tela que é usada para fazer esse processamento. Então a gente vê que isso tem algumas limitações, né? Tem objetos que estão fora da tela que acabam não projetando sombras dentro dela. Sim. E existem alguns artefatos. Por exemplo, aqui a gente vê algumas sombras na parte de cima dos objetos que não deveriam existir. Mas é uma limitação da tecnologia, lógico. Existem bibliotecas mais avançadas que até conseguem tirar alguns desses artefatos, mas tem essas limitações. Certo. Enquanto que o que a gente quer é isso daqui, ó. Isso aqui é uma cena, né, usando obviamente só o Ray Tracing, mas renderizada puramente com o Ray Tracing. Então são centenas, milhares de raios por pixel. Só que, lógico, isso pesa muito. Então o que a gente acaba fazendo, né, o que a gente quer utilizar é isso aqui. Então, usando apenas, no caso, 2 raios por pixel, né, você pode ver que a imagem tem um monte de ruído, mas daí, aplicando um filtro de denoising, você vê que ela fica praticamente similar, né? idêntica ao caso ideal. Sim. Né? Só que, lógico, realizando uma parcela muito menor de trabalho do que o caso Então ideal. a gente reduz aí o trabalho de repente de 100% para 1% ou menos, Sim. facilitando a carga de processamento para uma GPU comum, Sim, e não vai precisar renderizar por horas o que seria necessário num filme da Disney. Exato, a gente quer realizar isso aqui em poucos milissegundos, que é para o jogo poder continuar rodando a 60 FPS ou mais. Sim. E aí tendo então esse incremento e melhorando então o nível de realidade para o jogador. A né? ideia é trazer um efeito de melhor qualidade. Lógico, ele vai ter um impacto no desempenho maior, Sim. mas você pode ver, né? Comparado à técnica atual, né, você fala, poxa, Sim. essa imagem não está muito boa, enquanto que aqui ela parece muito mais realista. Sim. Então, esse que é o objetivo principal nesse caso. Tem o exemplo das sombras também, né? Isso aí, que nem no Ambient Occlusion, são aquelas sombrinhas de interseção. Aqui são sombras projetadas mesmo, né, dos objetos. Sim. Então aqui seria com uma técnica tradicional, né, chamado Shadow Mapping, né, que você mapeia dentro do ambiente onde aquela sombra vai existir, e daí você, né, digamos assim, vai escurecendo os pixels onde ela toca. Mas basicamente o que a gente tem no Shadow Mapping é só o objeto em 3D que vira uma representação em 2D e é aplicado sobre a textura do chão ali, né? E aí fica sem esse degradê na sombra. Sendo né? que a sombra no mundo real, ela tem uma série de características. Ela vai dispersando, né? É o chamado contact hardening, né? Que a sombra mais próxima do objeto ela é mais intensa, e à medida que você se afasta do objeto, né, que projeta a sombra, ela é menos intensa. Então, até porque muda a intensidade da luz, né? Sim, você e aqui a gente tem um negócio mais rudimentar, né, de outros pontos luminosos. de outras fontes incidindo ali, né? Enquanto que, olha só, aqui seria o exemplo de uma sombra feita com Ray Tracing, né, no caso ideal, né, o Ground Truth, com centenas de raios, e aí, de novo, fazendo com um raio só, olha só a tristeza, inclusive tem até alguns artefatos de cores que não deveriam aparecer aqui, né? Que é só para ser, né, preto e branco. O que é interessante até de mostrar que, apesar de ser funcional, às vezes a gente vai ter alguns casos excepcionais que não vai parecer tão realista se a gente ativar só com um raio. Sim, não, isso aqui é impraticável, você não pode usar isso aqui. Mas daí aplicando um filtro de denoising... Ele verifica que a parte verde, na verdade, é um erro. É um erro e filtra aquilo, tira e deixa só o que é preto e branco. E aí sim, traz todas as características da sombra, né, de forma fisicamente correta, né, que você tem esse degradê, você tem uma perda de foco também, né, porque enquanto aqui no Shadow Mapping, você vê, a sombra é totalmente definida em qualquer lugar, enquanto que no mundo real não, você tem uma perda de definição na sombra. Então é importante a gente preservar essas características, que é o que traz mais realismo.
E olha só, então aqui a gente tem mais uma demo aí mostrando como seria o Ray Tracing já num cenário tridimensional, né? E a gente tinha só as imagens e aqui a gente tem um vídeo, né? Esse aqui é um vídeo que a Remedy, né, desenvolvedores do Quantum Break, né, fizeram, já utilizando essas tecnologias principalmente para mostrar reflexos. E a grande sacada aqui é poder mostrar reflexos de coisas que estão fora da tela, coisas que a câmera não vê. Sim. Né? Então aqui a gente pode ver na mesa o teto sendo refletido, naquela luminária ali que é meio esférica, né? A gente dá para ver muito bem, né, como é que é o formato das luzes do teto. Sim. Então isso aqui são coisas que, usando técnicas de rasterização, são simplesmente impossíveis. O que é feito para, digamos assim, aproximar desse efeito, né, normalmente? Eles geram o que seria uma imagem do céu e eles refletem essa imagem nos objetos que têm reflexos, né? Só que isso tem uma série de limitações, que você não veria, por exemplo, um objeto que aparecesse ali, você não veria o reflexo dele. É o próprio personagem do jogo, né? O seu avatar. E quando a gente está falando de um CG, de um filminho pronto, é uma coisa, né? Que aí o cara pode fazer detalhado. Agora, quando a gente está falando em tempo real, que você vai mexer personagem, que vai ter outros elementos de cenário interagindo, acaba ficando irrealista, né? Sim, não adianta você ver só o reflexo do cenário e não ver o personagem ali no meio, né? Sim. Você quebra a imersão do jogador. Então é muito bacana ver que aí sim, com o Ray Tracing, tudo que está no cenário pode ser refletido. É bom refletir sobre isso, né? Muito massa tudo isso, Ziba, mas eu queria saber o seguinte, quando é que a gente vai ver esses games na real? Porque, né, tipo, tudo muito bonito, agora a galera quer saber qual jogo que vai ter. O pessoal do Metro, né, o Metro Exodus, já demonstrou recursos de Ray Tracing rodando no jogo, né? Só que, infelizmente, o jogo foi adiado para o ano que vem. A gente esperava poder ver isso logo, mas que nem a gente viu, né? A Epic está trabalhando nisso, a DICE, né, está trabalhando nisso, a Remedy. Então, assim, a gente espera anúncios de jogos com Ray Tracing muito em breve. Provavelmente, vamos chutar aí para ano que vem, a gente já deve ter alguns. A gente espera que nesse ano ainda já tenha jogos utilizando pelo menos alguns efeitos com Ray Tracing. A gente ainda não sabe exatamente quais, mas muito em breve a gente já vai ver isso. Acho que ficou bem claro aí, né? Bastante exemplo aí pra galera. Só mostrando que o futuro dos games é brilhante, né? Eu tô encantado. Então, muito obrigado aí você que assistiu. Muito obrigado também, Ziba, aqui pela participação especialíssima novamente. E vocês que estão aí, o que vocês fazem? Vocês deixam comentário aí, tirando dúvidas, falando se vocês gostaram, se não gostaram. Deixa o like esperto, é claro. Se inscreve no canal da Tigrada do Hardware. E, é claro, continua ligadão no nosso grupo do Facebook e também no Discord para muitos prêmios, com a exceção de prêmios que não vai ter. Mas muito obrigado e é nóis que voa!